Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa série conversando sobre o Gita. A gente está falando dos modos de se viver, né? Segundo o Gita. Falamos no modo da ignorância, da paixão, agora falando no modo da bondade, tá? O que a gente entende por bondade? Bondade é aquilo que nos faz bem, né? Então a gente gosta de ter companhia, a gente gosta de ter carinho, a gente gosta de ter aconchego, a gente gosta de estar com pessoas agradáveis, né? A bondade se estende, né, para a questão da nossa cabeça, do nosso inconsciente, da nossa consciência, né, do que é bom para nós e para os outros, tá bom? Então a bondade está relacionado muito à questão dos bons hábitos, né, dos hábitos de solidariedade, de compaixão, de partilha, de bem-estar comum, né? Todo mundo gosta de estar bem, né? Tá tranquilo, tá em paz, né? E então a gente tem que construir isso. Isso não cai do céu, né? Isso é uma construção individual, né? Que passa pela nossa construção individual para depois a gente poder espalhar para a sociedade, tá? O bem-estar comum é uma meta difícil de ser alcançada, né? As pessoas hoje estão, hoje não, né? A gente não é difícil dizer se é hoje ou se não é, ou se é um marco histórico, de certa forma é, né? Uma característica histórica, a questão do egoísmo, né? O egoísmo mata a sociedade, mata o indivíduo. A pessoa egoísta que pensa só em si, né? Que é tudo só para si, né? Contraria uma lei básica da natureza humana, que é viver em grupo. Nós somos um animal de bando, um animal de grupo, sempre nos desenvolvemos assim. Né? Eu, como estudo paleoantropologia, estudo do homem pré-histórico, a gente vê que o homem sempre viveu desde pequenas tribos familiares até grandes aglomerados de hoje em dia, né? Cidade de milhões de pessoas. Então, querer viver sozinho, isoladamente, achar que é autossuficiente, que pode tudo, que consegue tudo por conta própria, né? É uma ilusão. É uma ilusão do mundo material, como a gente já falou aqui, né? Então, o bem-estar, né? O modo da bondade, né? Ao nosso ver, né? Ao meu ver, ele implica necessariamente o outro, né? A sociedade, o todo, né? A crise ecológica está mostrando que o que acontece de um lado do planeta vai bater lá do outro lado. Então essa questão nacionalista de pensar em mim, né, eu não querer que um país interfira na questão ambiental do outro país, né, é um erro. Né? O que acontece num lugar vai refletir no outro. Então a gente está tendo agora consciência, né, de que a humanidade é um todo, é, né, uma família enorme de bilhões de pessoas, né, vivendo num planeta só. E se a gente não tiver preocupado com o bem-estar comum, a gente não vai conseguir sobreviver como espécie. A gente pode extinguir, né, sumir do planeta. Então, o modo da bondade, né, deve ser espalhado por todos, mas ela começa dentro da gente. Né? Uma pessoa amargurada, sozinha, angustiada, egoísta, dificilmente vai passar uma mensagem de paz, de amor, de fraternidade, não vai conseguir cuidar bem do outro, porque não conseguiu nem cuidar de si e porque também não foi cuidado por outros, né? Essa trama psicológica, ela é muito complexa, né? E ela é muito globalizada em termos não só ambientais, como pessoais também, né? Outro dia eu li uma coisa interessante dizendo que atrás de um adulto difícil tem uma criança mal cuidada, uma criança sofrida. E quando a gente falar de criança, daqui a um ou duas filmagens, a gente vai comentar. Né? O Gita toca nessa questão das crianças, tá bom? Então, gente, o modo da bondade é uma construção social. Deve partir de uma individualidade, de pessoas saudáveis, para poder pensar numa sociedade, num planeta saudável, tá? Então, ela contraria totalmente a questão do modo da paixão e da ignorância. Tanto a paixão quanto a ignorância são formas individualistas de ver o mundo e ver a sociedade. O modo da bondade passa necessariamente, no nosso ponto de vista, pelo bem comum, pelo bem de todos, que começa pela construção do meu eu. Né? Uma construção que não depende só de mim, depende de fatores ambientais, sociais e às vezes até biológicos, né? E todos eles podem ser contornados quando elas não estão no modo da bondade, tá? A princípio, né? Sempre se discutiu muito a questão se o homem nasce bom ou nasce ruim. Né? De repente a gente não nasce nem bom nem nasce ruim, a gente só nasce, né?
A bondade e a maldade é uma construção nossa, uma construção da gente com o mundo, tá? Por isso que deve cuidar muito dessa questão dos valores, né? Os valores religiosos, de uma forma geral, quando as religiões são bem lidas e bem interpretadas, elas falam na questão da solidariedade, da partilha, né, do não egoísmo, de pensar no bem-estar comum. Então, né, enquanto a gente tiver uma postura egoísta pensando só na gente, a gente não vai viver bem e não vai transformar a sociedade em algo bom para se viver, para se estar, tá? Então, o modo da bondade parte basicamente da construção de um ser humano solidário, né, humano, né? No humanismo a gente pensa nessa questão do bem-estar comum, né, do não egoísmo, tá? Ou a gente parte para isso ou nós vamos fracassar como espécie, tá bom? Então aqui a gente termina esse ciclo do Gita, dos 3 modos de se viver, da paixão, da ignorância e da bondade. No próximo capítulo nós vamos falar de um outro tema ainda no Gita, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem bem.